Você já se perguntou por que a dor insiste em voltar, mesmo depois de tantos esforços, tantos livros lidos, tantas afirmações positivas repetidas no espelho? Talvez você carregue o luto silencioso de quem tentou pensar positivo por anos e, no fundo, ainda sente a mesma exaustão, a frustração de se ver sabotado por uma força interna que não consegue nomear ou deter. Essa angústia silenciosa é a dor de repetir padrões autodestrutivos, de se sentir desconectado do próprio propósito, apesar de toda a busca por autoconhecimento. Há um cansaço profundo, uma sensação de fracasso na maturidade, especialmente depois que a autoajuda vazia não trouxe a paz prometida. Essa é a dor do ego, o luto pela vida que a sua rigidez impediu de ser vivida. Nós nos apegamos à ideia de que o autoconhecimento é uma batalha a ser vencida, que o ego é um monstro a ser destruído. Mas e se a cura não fosse uma luta, e sim um ato de profunda desidentificação e compaixão? Cláudio Naranjo nos convida a olhar para essa sombra não como um defeito moral, mas como uma voz de nossa alma tentando nos mostrar feridas que o tempo e a rigidez do caráter tentaram calar. Ele nos lembra da analogia do ego como a máscara de caráter que usamos para sobreviver na infância, mas que se torna nossa prisão na vida adulta, a fixação do caráter que nos rouba a essência. O ego é, ironicamente, a armadura psicológica que criamos para nos proteger do mundo, mas que hoje nos aprisiona em uma frequência de escassez, controle e medo. A neurociência vem apenas agora comprovando o que a sabedoria profunda já intuía. A dor do ego não é apenas um pensamento passageiro, mas um circuito de sobrevivência arraigado no corpo e no cérebro. Antônio Damasio, com a hipótese do marcador somático, nos mostra como as emoções primitivas e o corpo reagem antes da cognição. Isso significa que a dor que sentimos não é apenas um capricho mental, mas a memória do trauma retida no nosso sistema nervoso, mantendo uma dissonância neuroemocional que sabota nossa paz e manifestação. É a sua própria frequência interna clamando por alinhamento, por uma reconexão com a essência. Nós buscamos a cura como se ela fosse uma técnica de 3 passos, um destino final. Mas a libertação autêntica do sofrimento crônico não está em mais uma técnica superficial, mas sim em uma desprogramação profunda. Neste encontro, vamos desvendar como o ego se disfarçou de eu espiritual na busca por validação. Vamos explorar como a neurociência e os ensinamentos profundos de Naranjo e Gabor Maté nos oferecem o único antídoto, o caminho contraintuitivo de testemunhar e acolher a fixação, reequilibrando sua energia e atraindo a vida que você realmente merece. A verdadeira paz não se impõe. Ela emerge quando a guerra interna contra quem você é finalmente cessa. É aqui que reside o erro invisível, aquele que sabota a jornada de tantos buscadores, a tentativa de curar a dor do ego com mais ego. A espiritualidade se transforma em uma nova armadura, mais sofisticada, mas igualmente rígida, a falsa espiritualidade performática. Você começa a tentar manifestar, vibrar alto, ou ser luz, não para se reconectar à sua essência, mas para validar o eu, provar que é bom o suficiente, para que o ego se sinta especial no caminho do despertar. É uma dissonância profunda. A alma clama por entrega, mas a mente exige controle. Por que a maioria falha ao tentar promover uma mudança real? O ego, sendo a estrutura que se apropria de tudo para sobreviver, acaba se apossando do próprio desejo de evolução. O desejo de ter controle sobre a manifestação, sobre o futuro, sobre a dor, é a própria urgência de controle, que é o oposto da verdadeira confiança e entrega. Você tenta forçar o fluxo da vida, e essa rigidez é a marca da fixação naranjiana em ação, buscando preencher uma carência profunda através da performance. É o ego que veste a roupa do eu espiritual para continuar mandando. Aqui jaz a armadilha do narcisismo espiritual. Usar o vocabulário do despertar, da frequência e do amor para justificar o julgamento dos outros ou para se sentir superior, como se o autoconhecimento fosse um troféu de vaidade. É um ladrão que se veste de policial. O ego, que sente a dor de ser eu não sou suficiente,
tenta compensar essa ferida buscando o status de eu sou iluminado, mas continua aprisionado na necessidade de validação externa. A sua frequência vibracional, que deveria emanar a paz da essência, acaba ressoando com a tensão e o esforço da autoimagem a ser mantida, perpetuando o ciclo da dor que você tanto deseja curar. A cura real exige a humildade de desarmar a máscara, não de polir a performance. A dor do ego não é apenas um drama psicológico, ela é um circuito eletroquímico profundamente instalado que nos mantém em uma frequência vibracional desalinhada. O que acontece no nível neuronal quando você tenta incessantemente provar o seu valor? A busca incessante por validação externa, característica do ego, dispara o circuito de recompensa da dopamina, criando uma adicção à autoimagem. É uma fuga do presente. Essa necessidade de ser visto e reconhecido impede que você sinta o aqui e agora, mantendo-o preso em uma busca incessante que, paradoxalmente, sabota sua manifestação. A dopamina, ao invés de ser usada para a ação focada, é desviada para a satisfação do ego. Existe um fator silencioso, mais poderoso que a mente consciente, que sabota sua frequência. A memória emocional, retida no sistema nervoso. O trauma do ego, o sentimento de eu não sou suficiente, enraizado em experiências infantis, não é apenas um pensamento, ele é um estado fisiológico. Enquanto a mente tenta vibrar alto, o sistema nervoso autônomo, que retém a memória do trauma, mantém uma dissonância neuroemocional, uma frequência vibracional desalinhada. Seu corpo grita o que a alma não suporta calar. É uma incoerência entre a coerência cardíaca que você deseja e a dissonância neuroemocional que você sustenta. Mas há um modelo mental para transmutar essa ansiedade em intenção elevada. É preciso diferenciar a ansiedade silenciosa, que é o medo do ego de não ser validado, de não ser aceito, de não ser amado, da intenção focada, que é o impulso do eu essencial. A ansiedade do ego é uma energia dispersa, voltada para o futuro ou para a validação externa. A intenção do eu essencial, por sua vez, é uma energia concentrada no presente, que busca a paz e a coerência interna. Ao invés de lutar contra a ansiedade, é preciso reconhecer sua origem no ego ferido e redirecionar essa energia para a presença e a desidentificação, que é o verdadeiro despertar. É fundamental mudar nossa perspectiva sobre essa estrutura que chamamos ego. Ele não é um monstro maligno a ser combatido com força bruta, mas sim uma carência profunda que se cristalizou ao longo da nossa formação, fixando-se em um dos 9 padrões centrais descritos por Cláudio Naranjo e Oscar Ichazo no Eneagrama. Pense nisso como uma casca grossa, que foi desenvolvida para proteger um miolo extremamente vulnerável, a sua essência ferida. Seja a dor da rejeição do tipo 4, a necessidade de ser poderoso do tipo 8 ou a vaidade de ser bem-sucedido do tipo 3, o ego é uma estratégia de sobrevivência que na vida adulta se torna a maior fonte de sofrimento. Dentro desse mapa de carências, reside um erro invisível que leva à estagnação, especialmente na maturidade. Muitos de nós, em nome da prudência, da segurança ou da conservação de energia, estamos, na verdade, paralisados pelo subtipo de conservação do nosso ego. Esse subtipo se disfarça de cautela, de saber os limites, mas é a maior fonte de inação e estagnação, impedindo o fluxo da vida e a manifestação do propósito da alma. O ego conservador tem medo do risco inerente à entrega e prefere a segurança ilusória do conhecido, mesmo que esse conhecido seja a dor repetitiva. Para saber se você está verdadeiramente no caminho da cura ou apenas reforçando sua armadura, existe um teste simples que não depende de técnica ou mantra: o teste de não reação. Quando você recebe uma crítica, uma provocação ou um feedback que toca a ferida central da sua fixação, qual é a resposta imediata? Se o seu ego reage com raiva defensiva, com a necessidade de provar que está certo, ou com um retraimento ressentido, a identificação com aquela estrutura ainda é total. A libertação começa no instante em que você nota a reação e escolhe não se fundir a ela, permitindo que a energia da fixação simplesmente passe,
como uma nuvem no céu da sua consciência. Se o ego prospera no drama e na reação, a porta de saída para a dor que ele causou reside em um ato radicalmente contraintuitivo, o silêncio e a desidentificação. Muitos acreditam que precisam de uma intenção poderosa, de um esforço mental concentrado para manifestar a cura, mas o ego adora essa atividade incessante, pois ela o mantém no controle. O silêncio, o não agir, torna-se então a ferramenta mais potente. É no silêncio que se ganha a distância necessária para observar o ego em plena ação, desativando o piloto automático do sofrimento sem precisar lutar contra ele. Aqui reside a inversão de expectativas que confunde a estrutura de caráter. A cura não se parece com um pico de êxtase ou uma onda de energia avassaladora que o ego tanto anseia por sentir e mostrar. A verdadeira cura é, muitas vezes, entediante. É uma paz sutil, persistente, uma quietude que o ego não tolera porque ela não oferece drama nem validação. É nesse espaço de não engajamento que a nossa frequência vibracional começa a se realinhar naturalmente, saindo da tensão do esforço para o fluxo da aceitação. Para cultivar essa observação ativa, podemos treinar o olhar de terceira pessoa, uma técnica inspirada no mindfulness que permite reconectar o córtex pré-frontal, a parte mais evoluída do nosso cérebro, com o nosso estado emocional. O objetivo é observar a emoção, a raiva, o medo, a tristeza, sem julgá-la e, crucialmente, sem se identificar com ela. Quando você consegue nomear a emoção como aquilo que está passando, e não como quem eu sou, você enfraquece o controle imediato da amígdala, o centro de alarme do trauma, permitindo que a energia reprimida no corpo comece a fluir de maneira diferente. Este não é um convite para suprimir a emoção, mas para observá-la até que ela se dissolva em sua própria verdade interior. O grande segredo para manter a coerência emocional reside em entender que o ego tenta incessantemente suprimir a emoção dolorosa, enquanto a essência tem a capacidade de transmutá-la. A energia bruta, como a raiva ou a frustração que se origina na fixação do ego, não precisa ser destruída. Ela é apenas energia desalinhada. Essa mesma energia, quando vista com a luz da consciência e direcionada pela intenção do eu essencial, pode ser canalizada para a ação criativa, para a força de mudança. É a metáfora do fogo, que em sua natureza primordial pode tanto destruir quanto forjar o metal mais resistente. Fique atento aos sinais sutis de que sua frequência ainda está desalinhada com a sua essência. O ego, por ser uma estrutura que depende da validação e do controle, sempre terá pressa. Você sentirá uma necessidade urgente de provar algo a alguém, de falar alto sobre sua nova crença espiritual ou de esperar resultados imediatos de qualquer esforço de cura. Essa pressa é o tremor da estrutura de caráter, o sinal de que a velha frequência de escassez e ansiedade ainda está no comando, tentando se justificar com a linguagem do despertar. O fator-chave que nos liberta desses ciclos é a integração da sombra. A sombra, para a psicologia profunda, são todos aqueles aspectos rejeitados do nosso ego que insistimos em não ver em nós mesmos. E aqui está um ponto de profunda ressonância. A parte de você que você mais odeia no outro, a crítica que você faz ao seu vizinho, o padrão que você mais despreza no mundo, é frequentemente a parte do seu ego que você reprime com mais força em si mesmo. A sombra não se cura com luz, com negação ou com esforço positivo. Ela se cura com integração, com o ato de dizer: eu vejo você, vejo que você tentou me proteger, mas agora eu, a essência, assumo o leme. Ao acolher essa parte rejeitada, a energia que estava presa na repressão é liberada para o fluxo da vida. O amor próprio genuíno, aquele que desarma a fábrica da dor, começa com a dissolução da culpa. Não seja como aquele que se culpa por ter ego. A culpa é, na sua essência, a ferida do ego que se recusa a ser vista, uma forma de autoflagelo que, ironicamente, mantém a fixação ativa. O amor próprio não é uma afirmação vazia que você repete, é o fim da guerra interna contra quem você é, o reconhecimento de que a armadura do ego, por mais disfuncional que seja hoje,
foi essencial para a sua sobrevivência em algum momento. A natureza nos ensina sobre a paciência vibracional necessária para essa cura. A árvore que cresce em condições adversas não se culpa por ser torta, ela apenas cresce em direção à luz, integrando a torção em sua forma final. O tempo da cura é o tempo da aceitação incondicional do seu processo, sem a pressa julgadora do ego. O ego exige a perfeição imediata, mas a essência entende que a transformação é gradual, como a gestação de um novo padrão vibracional. Para desarmar o crítico interno, precisamos desenvolver o músculo da autocompaixão. A pesquisadora Kristin Neff define a autocompaixão como a capacidade de tratar a si mesmo no sofrimento exatamente como você trataria um amigo querido. É um ato neuroemocional que acalma o sistema nervoso, pois você finalmente oferece a si mesmo o acolhimento que o trauma da fixação nunca recebeu. A compaixão não anula a dor, mas cria o porto seguro interno onde a vulnerabilidade pode, finalmente, ser a maior força. Ao fazer isso, você para de reforçar o circuito do "eu não sou suficiente" e começa a vibrar na frequência da aceitação. Muitas pessoas tentam conscientemente mudar suas crenças limitantes, mas tropeçam em um erro que mina todos os seus esforços. É a tentativa de mudar a crença na superfície da mente sem desativar a memória emocional profunda do trauma que a sustenta. O ego aprendeu em algum momento de vulnerabilidade infantil que o mundo era perigoso ou que ele não era amado, e essa crença se fixou no corpo como uma verdade fisiológica. Tentar mudar a crença conscientemente, sem abordar a raiz somática, é como pintar a fachada de uma casa com a fundação rachada. O corpo tem uma capacidade impressionante de manifestar aquilo em que acreditamos fervorosamente, seja para o bem ou para o mal. Temos exemplos daquilo que a ciência chama de efeito nocebo, que é o oposto do placebo. É o caso do paciente que, acreditando piamente no diagnóstico negativo, manifesta a doença em seu corpo, pois a crença inconsciente do ego se torna a realidade fisiológica. A frequência vibracional que sustenta essa crença, a expectativa da dor, é tão forte que o sistema nervoso se alinha a ela. A cura exige quebrar essa programação interna, não apenas com afirmações superficiais, mas com o realinhamento da memória do corpo. Para reconectar sua vibração com a essência, é preciso seguir um caminho de desprogramação em 3 etapas, que honra a profundidade do processo. Primeiro, é essencial reconhecer a fixação em ação, identificando o momento em que o ego, com sua estratégia de defesa, assume o controle. Em seguida, vem o ato de desidentificar, que é o distanciamento compassivo, chamando a manifestação do ego pelo seu nome, como se fosse um personagem externo. Eis a fixação de raiva manifestando-se, ou o ego de vaidade está exigindo atenção agora. Por fim, você convida a essência, trazendo à consciência a virtude que aquela fixação está escondendo. É um movimento sutil, mas poderoso, de devolver o poder ao seu eu autêntico. A jornada de cura nos leva a um ponto de reviravolta, onde se revela que o maior poder de manifestação não está em fazer mais, em se esforçar mais, mas sim em ser menos no sentido do controle do ego. O ego é definido pelo ter razão, ter controle, ter sucesso, ter segurança. A essência, por outro lado, se manifesta no ser presente, no ser autêntico, no ser em fluxo. O salto quântico para uma nova frequência vibracional não vem de adicionar mais uma ação à sua lista, mas sim da capacidade de se retirar da tensão, da exigência incessante que o ego impõe sobre o futuro. O que a natureza nos ensina sobre o tempo divino é um contraponto direto à ansiedade do ego. A semente não se apressa em brotar, nem se culpa por estar debaixo da terra. Essa espera não é uma punição, mas sim a gestação necessária do novo padrão vibracional. O erro fatal de quem tenta controlar o tempo divino é justamente querer pular a fase da incubação, exigindo o resultado sem permitir que a transformação interna se complete. A cura da dor do ego exige que você confie nesse tempo, pois é no vazio criativo, no espaço de não ação forçada, que a nova realidade tem permissão para se manifestar
organicamente. A consequência imediata dessa entrega ativa não é a ausência de desafios, mas a dissolução da tensão interna. A paz que você tanto busca não está no futuro, reservada para o dia em que o ego for finalmente resolvido, mas sim na liberação da tensão de tentar forçar essa resolução agora. É a aceitação radical do presente como a única plataforma segura para a mudança real. Quando você para de lutar contra o que é, a energia que estava presa na resistência se transforma em fluxo e você percebe que a sua verdadeira capacidade de atrair o que ressoa com sua alma surge da quietude e não do esforço. Chegamos ao cerne da questão, ao ponto onde a filosofia de Cláudio Naranja e a clareza da neurociência convergem para oferecer a única saída sustentável da dor que o ego impôs. A única forma de curar a dor profunda do ego é parar de tratar o sintoma, que é a dor sentida, e começar a abraçar a fixação, que é a estrutura que gera essa dor. Não se luta contra o vento da tempestade. Aprende-se a navegar com ele, reconhecendo sua força e direcionamento. Cláudio Naranjo nos ensina sobre a reconciliação com o nosso tipo de caráter. O ego, a fixação, só se dissolve quando é totalmente compreendido, visto em sua totalidade e visto com compaixão, e não quando é rejeitado com raiva ou vergonha. A rejeição apenas fortalece a repressão da sombra e mantém a energia presa, desalinhada. A verdadeira libertação é o reconhecimento amoroso da estratégia que um dia nos serviu, mas que hoje nos limita. Gabor Maté, sob uma perspectiva emocional, nos lembra que a dor emocional do ego é, em sua raiz, a memória do apego ferido, a sensação de não ter sido visto ou seguro quando éramos pequenos. A cura, então, é a reconexão segura com o eu essencial, a parte de nós que nunca foi ferida, desarmando o sistema de alarme do trauma que o ego mantém ligado. O despertar da essência é a construção dessa segurança interna, onde a frequência vibracional se alinha com a verdade do seu ser e não com a urgência da sua carência. O chamado agora não é para mais uma técnica, mas para uma ação concreta de reconhecimento íntimo. O primeiro passo prático é identificar qual dos 9 egos, qual das 9 fixações está roubando sua paz e sua autenticidade neste momento da vida, e qual é a virtude essencial que aquela carência está escondendo. É nessa virtude que reside a sua verdadeira manifestação, aquela que é alinhada com a alma e que traz a paz inabalável. Se você chegou até aqui, saiba que a luz da sua consciência já está mais forte do que nunca. Continue honrando sua trajetória, pois sua cura é um farol para o universo e para aqueles que também buscam o caminho de volta para casa. Até a próxima jornada, onde a ciência encontra a alma. E lembre-se, a paz que você busca reside na coerência vibracional de ser quem você realmente é.